Olá, hoje na TV Atualidade nós falaremos sobre uma notícia, a recente notícia de investigação pelo TPI dos casos de estupro na Líbia. Para responder algumas perguntas, eu vou falar com o professor e promotor de justiça do Terceiro Tribunal do Júri de São Paulo, Dr. Fauzi. Seja bem-vindo, professor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui no Atualidades do Direito. Professor, é o seguinte, como o TPI, como o Tribunal Penal Internacional, prevê a punição para condutas descritas na reportagem? Essa foi uma das maiores preocupações quando o Estatuto de Roma foi escrito e acabou sendo aprovado em 1998, porque o emprego de violências sexuais carecia de uma disciplina penal muito mais rigorosa e intensa no plano internacional. Então, no Estatuto de Roma, nos crimes previstos no Estatuto de Roma, aqueles que estão previstos no artigo 5º do Estatuto, nós temos o crime contra a humanidade, que no seu parágrafo 1º, na sua alínea G, dispõe que é um crime contra a humanidade a agressão sexual, a escravatura sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, a esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Também no artigo 8º, nós temos como previsão de crimes de guerra as mesmas formas de agressão sexual, basicamente, mas ali exigindo que houvesse um contexto efetivamente de guerra declarada. Aqui me parece, pelo que eu observei da reportagem, que os crimes contra a humanidade, na forma prevista na linha que eu acabei de mencionar, lá na linha G do artigo 5º ali, é que nós vamos ter a tipificação mais adequada. Bom, professor, como uma segunda pergunta, eu gostaria de saber como se dá a persecução penal nesses casos. Pelo que a reportagem nos mostra, o caminho encontrado para a persecução aí foi da própria iniciativa da Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional, que tem poderes pelo Estatuto para desenvolver investigações preliminares e, com base nestas investigações, pedir ao TPI que haja a instauração de uma investigação formal. Quando esta investigação formal ela é aceita pelo TPI, pelo órgão jurisdicional que cuida desta parte da persecução, então a Procuradoria desenvolve investigações e, ao final destas investigações, a Procuradoria pode encontrar elementos para propor a ação penal ou não. E, nesse caso, pelo que a reportagem acaba de nos informar, nós estamos perto de termos elementos suficientes para que o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, Dr. Ocampo, venha propor a persecução formal contra as pessoas investigadas. Bom, para finalizarmos, professor, nós gostaríamos de saber quais as penas podem ser aplicadas no caso noticiado. Bom, é importante frisar que, diferentemente do direito interno, o Estatuto de Roma, ele não prevê para cada crime a pena logo na sequência, como nós temos no caso do direito penal brasileiro. O que acontece é que existem as tipificações e existe um capítulo específico para as penas. Não há no Tribunal Penal Internacional penas que não sejam privativas de liberdade. E isso nos leva a acreditar que nós vamos trabalhar com uma quantidade de pena bastante elevada pela gravidade do crime, podendo até incorrer naquilo que o tribunal prevê com a possibilidade de uma pena de caráter perpétuo, que na verdade é uma pena que prevê uma revisão da sua existência após um período mínimo de cumprimento de restrição de liberdade.
mas nós a chamamos no direito interno, de qualquer maneira, de pena de caráter perpétuo. Bom, professor Fauzi, nós agradecemos a participação do senhor na TV Atualidades e os esclarecimentos sobre o tema. Contamos com uma participação do senhor para um outro tema, para o futuro. Eu fico totalmente à disposição, inclusive pelo blog do próprio Atualidades, eu estou à disposição para responder eventuais questões decorrentes aqui dessa nossa conversa e de temas correlatos também. É sempre um prazer poder trocar ideias. Obrigada, professora. Até uma próxima. Até a próxima.